Lewis Hamilton deu uma entrevista extremamente polêmica nos últimos dias aí para alguns canais da Fórmula 1 e isso repercutiu de uma forma interessante. Segundo ele, George Russell pode se tornar o líder da Mercedes em um futuro próximo. Quer entender tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e Lewis Hamilton é conhecido por um piloto que realmente acaba destruindo seus companheiros de equipe. No fim das contas, nós conseguimos perceber o que acontece depois de algum tempo em que ele pilota em apenas uma equipe com apenas um competidor. De duas uma, ou ele acaba abandonando o time ou então acaba se tornando mais um piloto no grid da Fórmula 1. No caso do Fernando Alonso, quando ele começou a perder para Lewis Hamilton, acabou saindo, se ausentando da McLaren. No caso de Valtteri Bottas também, o que acabou acontecendo foi que de certa forma ele se tornou quase que um espectador do que acontecia dentro da equipe Mercedes. Mas nesse momento, nós temos George Russell, o atual companheiro de equipe do heptacampeão mundial. Companheiro esse que me parece, e parece para a maioria dos fãs, que vai ter a capacidade de bater de frente com Lewis Hamilton dessa vez. Aparentemente, George Russell tem uma capacidade inacreditável, não apenas de ser super veloz em qualificações, mas também de ter um ritmo incrível durante as corridas. E isso tudo leva muitas pessoas a pensarem, será que Lewis Hamilton ainda vai se ver como segundo piloto dentro da equipe Mercedes? É isso que nós vamos falar nesse vídeo, entender um pouco melhor o que ele disse nas entrevistas, as fontes que eu utilizei já estão aqui embaixo na descrição, e além disso, será que Hamilton pode se tornar segundo piloto dentro da Mercedes? É sobre isso que nós vamos falar. Antes, eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos esse vídeo sobre Lewis Hamilton, George Russell e a equipe alemã. Vamos parar de enrolação, falar um pouco mais sobre o que tem acontecido e como foram essas entrevistas com Lewis Hamilton e por que ele falou isso tudo. Ao contrário do que muitas pessoas acreditaram que iria acontecer, Lewis Hamilton e George Russell têm tido uma amizade muito grande dentro da equipe Mercedes. Apesar do que era esperado realmente, dois pilotos extremamente talentosos brigando muito acirradamente por posições dentro da pista, na verdade a posição dos dois pilotos é de muita amizade. E Lewis Hamilton não esconde elogios para o seu compatriota. Na verdade, ele diz com toda clareza que George Russell é sim um piloto muito talentoso e que realmente tem ali algo diferente dentro dele, algo que acabou trazendo um benefício incrível dentro da equipe Mercedes, em que inclusive veio apenas para somar e nunca subtrair. Na verdade, aparentemente, o desenvolvimento do carro desse ano também teve ali uma pitada de sal de George Russell, para que o W13 conseguisse se aproximar cada vez mais tanto do RB18 quanto do F175 em 2022. Hamilton acabou evitando ali falar que ser companheiro de equipe de George Russell é algo difícil. Na verdade, segundo ele, é algo extremamente agradável e que o trabalho em equipe tem feito toda a diferença nesse ano. Na verdade, ele disse basicamente que é um prazer trabalhar em conjunto com George Russell em 2022. No fim das contas, Hamilton admite que o trabalho de Russell fez com que a equipe te desse alguns passos à frente. E inclusive, Hamilton falou com todas as letras que acredita sim no potencial de George Russell em se tornar campeão mundial no futuro, seja com Lewis Hamilton dentro da Mercedes ou não. Ele só espera que tenha sim a capacidade de ajudar Russell a se tornar um piloto cada vez melhor, para que assim ele consiga atingir seus objetivos com muita mais clareza e muito mais tranquilidade de certa forma. Não vou dizer que tem sido difícil ser companheiro de equipe de Russell, tem sido agradável, trabalhamos juntos incrivelmente bem. George tem sido positivo, teve um impacto positivo no ambiente de trabalho, geralmente tem sido um verdadeiro prazer trabalhar com ele, tem sido ótimo ver seu sucesso. Ele fez um ótimo trabalho, conseguiu
grandes pontos para a equipe, vai continuar melhorando. Vai continuar melhorando por muito tempo. Eu definitivamente vejo que ele tem muito potencial nele para ser campeão mundial. E ele está no lugar certo para isso também. Eu realmente acho que, estando eu aqui ou não, ele tem todas as qualidades para ajudar a levar essa equipe adiante no futuro e levá-la ao sucesso. Então, acho que foi a escolha certa para a equipe. Espero poder ajudar um pouco, a ajudá-lo a progredir. George Russell também revelou que, obviamente, foi muito bom ter assinado com um time alemão para esse ano de 2022. Eu acho que, de certa forma, inclusive, isso é relativamente óbvio realmente. Depois de sair de uma Williams, que tinha dificuldades ali em se manter na penúltima posição, por exemplo, no campeonato de construtores, e para uma Mercedes que anda em terceiro lugar, realmente deve ser algo inacreditável para o piloto inglês. No fim das contas, com certeza foi a melhor escolha e tem sido inclusive até mesmo uma escolha mais confortável do que a que ele tinha até o ano passado. Realmente George Russell acabou ganhando na loteria, entre aspas, assinando com a equipe alemã. E foi basicamente isso que ele falou na entrevista. Foi um grande passo na minha escada, mas é como a imagem do cara subindo a montanha. Ele pensa que está no topo e olha para cima, e o pico está a quilômetros de distância. E você chega lá e há outro pico. E é mais ou menos assim que eu vejo. Há muito que comemorar em um momento como esse. Quero ser campeão mundial, quero ganhar corridas, e assinar esse contrato não garantirá nada. E realmente, assinar apenas um contrato com a Mercedes não vai garantir absolutamente nada para a carreira de George Russell. Apenas uma equipe que realmente tem um histórico muito positivo na Fórmula 1 e até mesmo um histórico de dominância nos últimos anos. Isso realmente não é suficiente para garantir um campeonato mundial, mas com toda certeza já é suficiente para trazer uma certa euforia para qualquer um que torce para George Russell. A estrutura que a Mercedes tem nesse momento da Fórmula 1 e que provavelmente não deve diminuir para os próximos anos, talvez já seja sim o suficiente para demonstrar que um título mundial está muito mais próximo do que parece. Apesar de que no caso de Max Verstappen, talvez ele tenha demorado um pouco mais do que deveria, e mesmo estando em uma equipe extremamente grande, com uma estrutura muito bem fundamentada. Como nós sabemos, assim como George Russell, Max Verstappen entrou muito novo na Fórmula 1. Isso não parecia ser um grande problema, até que ele começou a cometer diversos erros. Mas depois de uma certa maturidade alcançada dentro da categoria, ele teve a oportunidade de também ter um salto de desempenho com relação à equipe em que ele participava. Desta forma, na época que ele entrou na Fórmula 1, estando na Toro Rosso, ele teve a oportunidade de ter esse salto, indo para a Red Bull naquele momento, equipe que naquela situação era uma das melhores do grid da Fórmula 1. Entretanto, ele ficou na Red Bull por muitos e muitos anos, até que tivesse a oportunidade de batalhar pela primeira vez um campeonato mundial, que foi justamente no ano passado, onde no último GP, o GP de Abu Dhabi, ele teve condições de se sobrepor a Lewis Hamilton e apenas assim se tornar campeão, mas ainda assim não sendo o campeão mais novo de todos os tempos da Fórmula 1. Apesar do seu talento sem precedentes, Max Verstappen não teve sorte o suficiente para, por exemplo, escolher a Mercedes e entrar como piloto titular no momento em que ele teve a oportunidade, que teoricamente seria quando ele pilotava na Fórmula 3. É claro que no fim das contas não basta e não vale de nada chorar o leite derramado. A história aconteceu como deveria. E inclusive o próprio George Russell agradece muito à equipe Williams, que não dava a ele a oportunidade de vencer um título mundial, mas que ainda assim o ensinava muito em diversas situações. E foi basicamente assim que ele conseguiu conquistar, por exemplo, os seus primeiros pontinhos na Fórmula 1, tendo a oportunidade de demonstrar que mesmo com uma Williams falida praticamente, e quando eu digo falida, não é em questão financeira, mas sim com um carro muito ruim, ainda assim ele teve condições, talvez até mesmo, de fazer um segundo lugar, por exemplo, no GP da Bélgica, após uma segunda colocação também na qualificação, o que foi algo incrível para quem pilotava uma Williams. Muitas vezes, alguns talentos demoram a ascender um pouco mais do que outros, mas isso não significa que eles têm menos habilidade do que outros pilotos, como é o caso realmente de George Russell na Fórmula 1. Mas no fim das contas, assim como o próprio Lewis Hamilton disse, apesar de todas essas dificuldades, George Russell já tem demonstrado todo o seu talento e talvez a capacidade de liderar o time da Mercedes para caminhos mais altos.
E inclusive, o próprio Hamilton considerou que isso pode acabar acontecendo enquanto ele ainda estiver dentro da equipe alemã. Ou seja, diferentemente do que muitos fãs, fanáticos principalmente, acabam falando, que é impossível George Russell em algum momento se sobrepor a Lewis Hamilton, parece que a história pode ser um pouco diferente. E inclusive, o piloto veterano da Mercedes pode acabar perdendo seu posto como o cara que realmente tem grande moral dentro da Mercedes e passar, como outros grandes esportistas da Fórmula 1, a se tornar um mestre e não mais um aluno. Essa é a grande possibilidade de acontecer ali dentro da equipe alemã e realmente é o que muitos torcem nesse momento. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Você acredita mesmo que Lewis Hamilton pode acabar se tornando um segundo piloto e com o George Russell ali na primeira posição, vamos dizer assim, em questão de prioridade dentro da Mercedes? Você acha que isso é possível ou será que é só ladainha? Será que Lewis Hamilton vai se aposentar antes disso tudo acontecer? Eu não sei, mas eu queria saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso e claro que eu também vou dar os meus pitacos aqui nesse vídeo. É claro que Lewis Hamilton está ficando cada vez mais velho ali. Independente do que aconteça, o tempo não para. Inclusive, ele faz aí aniversário no iniciozinho do ano, em janeiro. Ou seja, no ano que vem, 2023, ele já terá a idade de 38 anos. Uma idade avançada para um piloto de Fórmula 1. Eu sei que muitos nesse momento estarão falando nos comentários e respondendo assim como é uma idade avançada. Fernando Alonso, por exemplo, já tem mais de 40 anos e continua pilotando esses monopostos e tendo resultados muito bons, inclusive. E realmente, Fernando Alonso tem bons resultados e realmente tem apenas 40 anos ainda. Mas vamos nos lembrar e entender, inclusive, que as melhores idades da Fórmula 1 realmente são abaixo dos 30 anos. São os momentos onde as pessoas têm melhor condicionamento físico, melhores reflexos e a partir dos 30 ali mais ou menos, eles começam a perder um pouco mais desse vigor realmente. Isso é normal em qualquer esporte, já que depois dos 35 anos, qualquer tipo de esportista, na maioria dos casos, já começa a pensar em uma possibilidade de aposentadoria. E esse deve ser o caso de Lewis Hamilton. Eu não acredito que ele vá sair da Mercedes como um segundo piloto, como entre aspas um capacho de George Russell. Acredito eu que ele vai tentar ali vencer mais algum campeonato mundial, seja em 2022 ou em 2023. Mas após isso, eu acho que existem grandes chances dele acabar se aposentando da Fórmula 1, mesmo sem conquistar o octacampeonato mundial. Mas eu acho que se submeter a uma posição de segundo piloto, isso é algo que Hamilton nunca aceitaria dentro da Mercedes ou de qualquer outra equipe. E eu sei que ele falou sobre isso na entrevista e tudo mais, mas eu duvido muito que no fim das contas, na prática, ele venha fazer algo nesse sentido. Claro que essa é a minha opinião sobre esse assunto. Como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião também. Eu quero saber o que você pensa. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu joinha, isso ajuda muito esse canal a crescer. E se inscreva nesse canal, se inscreva, ative o sininho e também compartilhe com todos os seus amigos e fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!